Boa noite. Parece que vocês estão com frio. Boa noite. Realmente está um pouquinho frio, chuva. Mas estamos aqui, né? Não podemos parar. Temos que continuar o trabalho. Nós vamos aqui para os avisos da casa. Agradecendo desde já os colaboradores que estão acompanhando pelo Facebook, depois pelo Instagram e pelas mídias todas que o Paz e Amor tem acesso. Aqueles que acessam, está lá o www.pazeamor.org, o nosso site. Tem todas as informações da casa, Paz e Amor, Caspage e Crepade. Aquele recadinho básico, vamos desligar o celular. Vamos nos ligar com Jesus, porque aqui é lugar de tirar o volume do celular, né? Se puder, a gente desliga ele, né? Lá quando der 20 horas e 5 minutos, a gente liga lá fora para ver o que aconteceu nesse inteirinho, né? Continua a campanha das cestas básicas, 350 cestas todos os meses, para as famílias cadastradas. Noite dos Caldos, dia 27/7, horário 20 horas. Mudou o endereço agora do local, tá, pessoal? Rua Vilela, número 892. É um clube muito conhecido aqui na região, que chama-se Sampaio Moreira, né? Muito conhecido Sampaio ali. Então vai ser lá a Noite dos Caldos. Os ingressos, só procurar na livraria que as meninas têm todas as informações, ok? Alguém vindo pela primeira vez? A senhora aqui, mais alguém? O senhor? Só erguer a mão, tem mais alguém? Sejam bem-vindos pela primeira vez. Se precisar de alguma coisa, é só nos procurar. A Rai está lá atrás, ou a Lurdinha, a gente podendo ajudar, estamos aqui, ok? Vamos para a programação da noite. Hoje nós vamos estar meio assim em família, né? Marido e mulher aqui, ó, os dois estão sorridentes aqui, coisa boa, né? Então o Márcio vai fazer a leitura da mensagem, o Evangelho, a prece inicial. As vibrações com o nosso querido Sérgio Vieira Rosa, o homem que não sente frio. E hoje a palestra, o tema Servir a Deus e a Mamon, com a nossa querida Daniela Marquese Lopes. A Daniela fez parte dos cursos da casa há muito tempo. Depois veio a Paola, e ela deu uma paradinha. Aí fizeram, o Márcio vem de terça e ela está de sexta conosco lá no trabalho de vibrações para as 3 casas, né? Nos ajuda bastante lá a Dani. E hoje ela veio com o tema do Evangelho, Servir a Deus e a Mamon. Ok? Muita paz, muita luz para todos nós, que possamos, ao sair daqui, sairmos bem mais tranquilos, felizes, com a esperança de que Jesus é o nosso modelo e guia de todos os instantes da nossa caminhada. Não podemos perder as esperanças, ok? Vamos lá, Marcinho. Boa noite. Agora tá ligado. Boa noite. Agora sim. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Labacelli, psicografia de Irmão José. Valores. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria, não te precipites na apreciação
das pessoas. Nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório não evita a decepção. O tempo passa depressa, e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e sua pessoa rica procurava ver Jesus, para saber quem era, e não o podia conseguir, por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. E, recorrendo adiante, subiu em um sicômoro, que é uma árvore, para ver, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali ouviu. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu o gostoso. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em uma casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que tiver defraudado a alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse, hoje entrou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. E agora vamos fechar nossos olhos, acalmar a nossa mente, levar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e pedir para a espiritualidade aqui presente que nos auxilie no melhor entendimento, que nos faça entender a palestra de hoje, que será apresentada pela Daniela Marchese, com que a gente possa entender, que a gente possa compreender a leitura de hoje, e que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que a gente consiga realmente entender e sair daqui melhor do que aqui entramos, com a graça de Deus e com a graça de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, nessa terça-feira de friozinho. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e peço que a espiritualidade amiga abençoe as minhas palavras, que a gente possa ter uma boa conversa aqui. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Em algumas edições, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a primeira questão que vem para nós, quando vemos esse título, é o que será Mamon, né? Não é uma palavra do nosso dia a dia. E Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro, literalmente, riqueza material. Esse capítulo, pessoal, ele se dedica a esclarecer como deve ser a nossa relação com a vida material.
ele é dividido por 12 subcapítulos, onde são colocados diversos aspectos da vida material, com o objetivo de nos explicar alguns pontos, dentre eles, qual a serventia da riqueza, como nós devemos administrar os recursos que chegam a nós e como nós colocamos as nossas habilidades a serviço da sociedade, a serviço do nosso próximo. Ele nos oferece todas as diretrizes para que a gente possa ter uma relação equilibrada com a vida material. Antes de ler o capítulo, quando lemos o título, Não se pode servir a Deus e a Mamon, nos dá a entender, a primeiro momento, que Deus e riqueza são opostos. E no decorrer do capítulo, no decorrer da leitura, nós entendemos perfeitamente que assim como todos os recursos naturais, como todos os recursos que nós encontramos disponíveis aqui no nosso planeta, a riqueza também é um recurso de Deus. Ela nos é emprestada para que a gente possa aplicar de uma forma correta para benefício da sociedade e benefício da coletividade em geral. Ela é colocada nas mãos de algumas pessoas a título de prova. Inclusive, no próprio Evangelho, os espíritos classificam a riqueza como uma prova muito mais perigosa do que a pobreza, por todos os arrastamentos que ela promove. Porque quando a gente detém os recursos, quando a gente detém o dinheiro, nós temos acesso aos nossos desejos, ela nos dá certo poder, E é uma prova que exige bastante maturidade espiritual, para que a gente não fique estagnado no nosso processo evolutivo. É muito fácil ela erguer o nosso egoísmo. E todos nós vamos passar pela prova da riqueza, Nós precisamos dessa experiência como espíritos que somos. Ora, em algumas encarnações, viremos sem recursos, viremos na prova da pobreza, e ora, nós viremos na abundância dos recursos, na prova da riqueza. Tudo vai depender da programação reencarnatória que nós temos, das provas que estão programadas para a gente passar, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. E dentro da nossa jornada espiritual, como espíritos eternos que somos, nós precisamos desses diversos papéis para desenvolver a nossa inteligência, para desenvolver a nossa habilidade, para sermos provados nas diversas situações e até mesmo para medir o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral em cada experiência terrena. Na erraticidade, quando nós estamos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nós temos a oportunidade do estudo, do aprofundamento em alguns assuntos, temos a oportunidade de entender perfeitamente quais foram as nossas falhas, quais as experiências que nós temos que passar, mas a prova é sempre no plano terreno. É sempre aqui encarnado na Terra que nós somos provados e que é medido o nosso progresso, o nosso aprendizado. E o que fica muito claro durante o estudo desse capítulo é que nós precisamos olhar e moderar o nosso apego excessivo ao dinheiro, aos bens, às conquistas materiais. O capítulo nos oferece bastante clareza de como nós temos que aplicar e administrar os recursos que nos são emprestados. Saber dividir, saber compartilhar com o outro algum privilégio que chega até nós, saber dosar o tempo dedicado ao trabalho,
o tempo dedicado às conquistas materiais. Se a gente fizer uma reflexão, pessoal, em quantos momentos da nossa vida nós não trabalhamos horas a fio, às vezes, para aumentar um patrimônio que já é mais que suficiente? Ou para ter a posse de alguns bens que fazem parte dos nossos processos ilusórios, né? A gente acha que às vezes seremos felizes adquirindo, possuindo algumas coisas, e quando a gente adquire, a gente vê que não, né? Que não é isso que traz a verdadeira felicidade para o nosso coração. Muitas vezes nós queremos os títulos, nós queremos a boa posição social, e o que acaba acontecendo nessa jornada é que às vezes a gente esquece de cultivar o que é imperecível, aquilo que vai permanecer conosco após a morte do corpo físico, né? Que se trata realmente da nossa verdadeira propriedade, do que a gente vai levar conosco daqui para o plano espiritual. E essa verdadeira propriedade é o nosso conhecimento, aquilo que nós adquirimos por intermédio do estudo, do trabalho, das experiências, e que favorece o nosso progresso intelectual. E, em segundo lugar, a lapidação do nosso sentimento, o nosso progresso moral. Então, é o amor que nós doamos, as boas obras baseadas nesse amor, as relações que nós construímos com empatia, são esses dois pontos, né? Essas duas propriedades que nós adquirimos no nosso espírito e que vão estar conosco por todo sempre. E Jesus, ele nos ensinou muito sobre empatia, né? Sobre enxergar a necessidade do outro, sobre a gente se colocar no lugar do próximo, durante a sua vida terrena e durante todo o ensinamento que ele nos deixou, né? E ele nos deixou essa meta de amar o próximo como a nós mesmos. E o amor, a empatia, é sem dúvida o melhor exercício que vai nos auxiliar a ter o equilíbrio entre vida material, que vai nos auxiliar a treinar o desapego. É o caminho que nos fornece um ponto de partida, né? Hoje, em qualquer curso de desenvolvimento pessoal, a empatia é colocada como algo que nós temos como uma habilidade pessoal importantíssima. Em algumas empresas, a habilidade de se relacionar, às vezes ela é colocada como mais importante do que uma habilidade técnica. Os cargos de liderança exigem, né, a empatia, exigem que a gente olhe para o próximo, que a gente se preocupe com aqueles que estão conosco em qualquer planejamento. E Jesus nos ensinava isso há 2000 anos atrás, né? Sobre a empatia, sobre olhar para o outro, sobre amar o outro. Então, em resumo, a gente não pode deixar as conquistas materiais anestesiar a nossa sensibilidade, a nossa humanidade, o nosso bom senso, a nossa ética. Nós devemos realmente buscar os meios de ter equilíbrio, né, entre vida material, vida familiar, vida espiritual. E, sem dúvida nenhuma, esse meio que nos dá a oportunidade de ter esse equilíbrio é por intermédio da caridade. Ouvindo uma palestra espírita sobre isso, ele dizia o seguinte, que se a gente não consegue fazer a caridade por amor, que façamos por obrigação. Que a gente deixe um tempinho da semana ou um tempinho do mês reservado para o trabalho em prol do próximo. E eu achei super interessante. E pensando nisso, nas abordagens do capítulo, eu quis trazer para essa noite
a passagem bíblica que foi lida, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus na casa de Zaqueu, que também está no capítulo 19 da Bíblia, em Lucas, né? Capítulo 19, versículo 1 a 25. Eu queria trazer essa passagem com um pouquinho mais de detalhes, porque ela é bastante rica e ela fala muito do assunto do desapego e das transformações que a gente tem, né? Quando a gente olha para a vida espiritual. Então, Zaqueu era um homem muito rico, como fala na passagem. Ele era chefe dos publicanos, que eram os cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Era um homem muito habilidoso em gerar riqueza. E ele era muito mal visto em Jericó, na cidade onde ele morava, justamente por causa da sua atividade profissional. Mas Zaqueu, mesmo com a sua posição social, com todo o dinheiro, com algumas facilidades, ele sentiu uma angústia, um anseio de preencher o seu coração. E ele já não estava mais satisfeito com a vida que ele levava lá em Jericó. E ele soube que Jesus passaria por Jericó, pela sua cidade. Então, além da busca por uma bênção, por um despertar espiritual, Zaqueu sentia muita curiosidade em conhecer Jesus. Imagina um homem que comia com os pescadores, que palestrava com os publicanos, que eram os cobradores de impostos mal vistos ali na sociedade, né? Essas atitudes, né, de humildade de Jesus, o amor, né, de tratar todos da mesma forma, né, que Jesus não nos disse, né, que atire a primeira pedra, essa falta de julgamento de Jesus tocou Zaqueu, tocava o coração de Zaqueu. E então ele soube que Jesus passaria pela sua cidade e apressou para vê-lo, né, para encontrá-lo. Só que Zaqueu, ele era um homem de estatura baixa, e por isso ele não conseguiu chegar até Jesus, né, por conta da multidão que cercava Jesus. Então ele buscou uma árvore alta, para subir e conseguir ver Jesus. Imaginem, pessoal, um homem rico na posição de Zaqueu, né, buscar uma árvore para ver Jesus, de certa forma já é um ato de humildade dele, né? Pela posição que ele ocupava na cidade. E Jesus, na sua extrema sensibilidade e sabedoria, ele sentiu o anseio íntimo de Zaqueu pela busca, né, de um sentido que tocasse o seu coração. É quando ele passa pela árvore, olha para cima e diz para o Zaqueu: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desce depressa e recebeu Jesus e toda a sua comitiva com muita alegria. E nesse momento que Jesus fala que vai ficar na casa de Zaqueu, todos ficaram chocados, né, com a atitude de Jesus, inclusive alguns dos seus discípulos que o acompanhavam, porque como podia Jesus, um homem como Jesus, se hospedar na casa de um homem que era mal visto, né, na cidade, que era considerado um homem de má vida? No livro Caridade, psicografado por Chico Xavier, o Emmanuel nos explica que Jesus enxergou em Zaqueu um rico nobre de coração e que ele enxergou que Zaqueu seria capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. E realmente assim aconteceu, pessoal. No Evangelho, ele não traz o que aconteceu depois da visita de Jesus com Zaqueu. Mas no livro, em meio à visita, né? Ainda em meio à visita, na passagem bíblica, Zaqueu foi envolvido, né, por aquele magnetismo de Jesus, e é quando ele fala na passagem, se dirige a Jesus e diz para ele: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. E Jesus lhe respondeu: esta casa recebeu hoje a salvação. E assim termina o trecho bíblico chamado Jesus na casa de Zaqueu. Só que o Evangelho não nos fornece as informações do que aconteceu com Zaqueu depois dessa visita de Jesus.
E no livro Ressurreição e Vida, psicografado pela Ivone Pereira, pelo espírito Leão Tolstói, que é um escritor russo muito conhecido, ele descreve nesse livro um encontro que ele teve com Zaqueu na espiritualidade. E nesse encontro, Zaqueu conta para o Leão Tolstói o que ocorreu depois da visita e todas as transformações que ele promoveu na vida dele, né? Então eu vou compartilhar algumas informações com vocês. Então ele diz o seguinte, que depois da visita de Jesus, ele deixou Jericó, se desligou das funções aduaneiras, deu parte dos seus bens aos pobres e com a outra parte proveu recursos para a sua família. Ele distribuiu suas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à sua manutenção dos primeiros tempos. Ele diz que acompanhou Jesus e seus discípulos para ouvi-los e para escutar as conversações dos discípulos e de Jesus, antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. Aí ele conta, pessoal, que como ele conhecia muito bem letras, matemática, o grego, o latim, que quando faltavam os recursos, ele servia como professor. Então, ele servia como professor adjunto dos escribas nas escolas mantidas pelas sinagogas, ou nas casas particulares ricas, e assim ele ganhava o seu sustento. Mas ele diz também que se não houvesse o trabalho como professor, que nunca faltariam madeiras a serrar, águas a carregar, paredes a reparar nas casas dos romanos, ou seja, ele estava disposto a qualquer trabalho para suprir as necessidades básicas e para que ele pudesse acompanhar Jesus. Ele acompanhou Jesus, diz que acompanhou para ouvi-lo e admirá-lo, e conta que acompanhou também o Calvário e a crucificação, que sofreu e chorou muito nesse dia, e que depois ele buscou em seus discípulos para ouvir Jesus, para ouvir sobre os ensinamentos que Jesus deixou, mas que ele não buscou o que ele encontrava. E que ele também não conseguiu encontrar um grupo que o acolhesse, que ele pudesse participar. Ele acha que é por conta que ele foi um publicano e pelo histórico dele na cidade. Então ele soube de Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso, depois de ter um encontro, né, com o Espírito de Jesus em Damasco. E ele foi ouvir uma palestra de Paulo. E depois procurou Paulo em particular para contar sobre as suas aflições desde a morte de Jesus. E em Paulo, ele diz que sentiu o acolhimento de Jesus. E ele recebeu a seguinte orientação de Paulo. Eu vou ler para vocês esse trecho que está transcrito no livro. Não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência, e ela precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, que possuis noções da prática da beneficência, testemunha o teu amor por Jesus, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção do órfão, o seu próprio coração amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida,
o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. E Zaqueu cumpriu, pessoal. Zaqueu se tornou um grande trabalhador do bem na seara de Jesus. E refletindo sobre isso, eu queria dizer para vocês que Jesus também pode visitar a nossa casa. A qualquer momento que qualquer um de nós decidimos abrir as portas do nosso coração para as mudanças morais necessárias, para o desapego material, Jesus e os bons espíritos certamente estarão nos ajudando nesse processo. Essa visita de Jesus e dos bons espíritos nós recebemos quando abraçamos a doutrina cristã e quando decidimos entender as mudanças morais que são necessárias em nós mesmos para alcançarmos a verdadeira felicidade. Nós recebemos com toda certeza. Eles se aproximam de nós, nos ensinam amorosamente, respeitando os limites da nossa inteligência e da nossa compreensão. Talvez, pessoal, nós não estejamos maduros espiritualmente como Zaqueu, para uma mudança tão grande em tão curto espaço de tempo. Mas não tem problema. Jesus vai entender a nossa infância espiritual. Ele nos conhece profundamente e, como mestre guia, vai nos auxiliar a avançar e a progredir gradualmente. Basta darmos a oportunidade. Obrigada e que Jesus abençoe a jornada de cada um de nós. Vamos então, mantendo este clima de paz, de harmonia, deixado pela linda palestra da Daniela, nos falando sobre a essência do amor. Neste tema, vamos então elevando o nosso pensamento em busca do alto, nos colocando em posição receptiva para o passe, colocando as mãos sobre os joelhos, elevando o pensamento. E os médiuns podem iniciar o trabalho do passe. Vamos, da mesma forma, buscando um reabastecimento pela luz e, na sequência, as vibrações. Vamos imaginando então esta luz que vem do alto, pairando sobre nossa cabeça e penetrando pelo coronário, o chakra onde se localiza a glândula pineal ou epífise, no local das energias da inteligência, a nossa consciência universal. É o chakra da luz que mostra a nossa jornada cósmica. Logo abaixo, o frontal, no centro da testa, onde se localiza a glândula pituitária ou hipófise, o governo do nosso intelecto, do nosso cérebro, dos 5 sentidos, e o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. Mais abaixo, o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras, carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Mais abaixo, na altura do peito,
o cardíaco, a glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões, e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Mais abaixo, o plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras, em especial para o aparelho digestivo. Umbilical, sacro ou sexual, logo abaixo do umbigo, centralizando a nossa energia sexual e reprodutivas, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação de energias inferiores. Finalmente, o básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela perna direita, passando pela sola dos pés, subindo pela perna esquerda, iniciando a subida pela coluna vertebral. E vai energizando vértebra a vértebra, até chegar novamente ao coronário, finalizando este ciclo de reabastecimento. Uma vez reabastecido, vamos doar um pouco das nossas energias para algumas criaturas que tanto necessitam. Vamos iniciando pelos hospitais, onde ali se encontram várias criaturas em cirurgias, ou no pós-operatório, ou ainda nos prontos-socorros. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos paramédicos, enfim, por todo o corpo de funcionário hospitalar. Vamos vibrando também pelos orfanatos, aonde milhares de crianças anseiam por uma adoção, por um lar. Vibramos também para os asilos, aonde milhares de idosos também se encontram sozinhos, ansiando por uma visita, especialmente de um familiar. Vamos vibrando pelos desabrigados, pelas chuvas, pelas enxurradas, pelas queimadas. Lá no sul ainda temos muitas famílias desamparadas, desassistidas. Vamos vibrando pelos moradores de rua, milhares e milhares de criaturas que caíram nesta situação. Muitos foram para a droga, necessitam muito mais de assistência. Vamos vibrando pelos desempregados que buscam por um emprego para que possam levar para seus lares o sustento de seus familiares. Vamos vibrando pelos policiais, pelo corpo de bombeiro. São soldados valorosos que trabalham para assistir a sociedade. Vamos vibrando pela nossa casa de paz e amor em Jesus, que nos recebe, pela CREPAD, por Guaianazes e por Ferraz de Vasconcelos, por seus dirigentes, seus funcionários, seus trabalhadores e os assistidos. Vamos vibrando pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Vamos vibrando também pela nossa pátria, pelo governo central, para que haja harmonia entre os três poderes. Vamos vibrando pelos outros países, por seus governantes, para que sempre decidam em favor dos mais necessitados. Vamos vibrando pela paz na terra,
para que os países em guerra encontrem sempre a solução numa mesa de negociação, prevalecendo sempre a paz. Vamos vibrando pelo planeta Terra, este planeta que nos recebe sempre com uma manjedoura, como recebeu Jesus, nos dando sempre a oportunidade de aprendizado e crescimento. Vamos agora vibrando por nossas águas, pelas águas que trouxemos, dos copos, garrafas, ou que deixamos em nossos lares, nas jarras, nos filtros. E para isso, vamos buscando os nossos amigos espirituais, os médicos, os biólogos, os farmacêuticos, os químicos, os conhecedores da natureza, das ervas, das plantas, das raízes, conhecedores das matas amazônicas, para que todos esses irmãos, esses espíritos de luz possam, irmanados, elaborar neste grande laboratório do cosmo universal esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos e que a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo os nossos vasilhames, nossos filtros, caixas d'águas, poços, rios e oceanos, para que possamos beber deste medicamento milagroso e para que com ele possa suprir as nossas deficiências físicas, morais e espirituais, para que possamos amanhã, querido Mestre Jesus, estarmos sim mais fortalecidos, mas muito mais que isso, para que possamos estar melhor do que estamos hoje, mais ainda, para que possamos estar um pouquinho, 1 milímetro que seja, amado Mestre Jesus, mais próximos da sua luz. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga que nos assistiu nesta noite. E para encerrar este trabalho, vamos fazer a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois de luz, paz e amor em Jesus.